Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 11. Levado e julgado. Verso para memorizar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que o abraço carinhoso de Jesus envolva a vida de cada um no dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Durante esses dias estamos estudando os eventos que culminaram na crucifixão de Jesus. Especificamente no dia de hoje, nos deteremos no Getsêmani. Marcos 14, versos 32 a 42, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Saindo de Jerusalém, onde comeram a Páscoa, Jesus e seus discípulos atravessaram o vale do Cedron, até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. O nome Getsêmani significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite naquelas proximidades. Dois eventos aconteceram naquele jardim: a oração angustiante de Jesus e a sua prisão. O mistério da paixão de Cristo está fundamentado nesses dois eventos. Com a oração de Jesus, a preparação para a cruz termina, e com a chegada de Judas, se dá início ao sofrimento de Cristo rumo ao Gólgota. A oração de Jesus Cristo no Getsêmani nos ensina algumas lições muito importantes sobre a condição humana e a completa identificação do Mestre conosco em nossos dilemas e sofrimentos particulares. Getsêmani é uma palavra transliterada do aramaico, Getshemen, e significa lagar de azeite. Getsêmani é o nome dado ao jardim ao leste de Jerusalém, além do vale do Cedron, e perto do Monte das Oliveiras, onde Jesus orou em agonia pouco tempo antes de ser preso naquele mesmo local. Ele certamente recebeu esse nome derivado de um lagar de azeite que existia naquela área. Em João 18, verso 1, o lugar é chamado de jardim, e pode até ter pertencido a um discípulo de Cristo, visto que ele o usava frequentemente como um retiro favorito. A localização exata é desconhecida, porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco
no ano 70 de nossa era. O lugar tradicional encontra-se na seção mais baixa do declive do Monte das Oliveiras, imediatamente a leste da ponte pela qual passa a estrada do Portão do Santo Estevão, cruzando o Vale de Cedron. Agora, o Getsemane está dividido em várias seções, mantido por católicos romanos, ortodoxos e grupos de igrejas armênias. Embora não se saiba precisamente se o local tradicional do Getsemane é o real local da agonia de Jesus, o local correto deve, em todo caso, ter sido muito próximo. Ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e seguiu adiante com Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses três e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas somente se fosse a vontade de Deus. Ele usou o termo aramaico Abba, que Marcos traduz como pai. O termo não significa exatamente papai, como alguns sugerem. A palavra usada pelas crianças para se dirigir ao pai era Abi. Contudo, o uso do termo Abba carrega consigo o estreito vínculo familiar que não deve ser diminuído. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Do restante da narrativa da paixão, fica evidente que a resposta de Deus à oração de Jesus foi não. Ele não removeria o cálice do sofrimento, pois mediante essa experiência, a salvação seria oferecida ao mundo. No Getsemane, Jesus enfrentou severa angústia. Esta angústia teve 3 níveis. Em primeiro lugar, Jesus admite sua angústia para si mesmo. Mateus 26:37 diz que, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Qual foi a causa da tristeza e da angústia de Jesus? Angustiou-se porque sabia que seria preso, julgado e condenado? Angustiou-se porque sabia que seria esbordoado e cuspido pelos membros do Sinédrio judaico? Angustiou-se porque sabia que seus discípulos o abandonariam? Angustiou-se porque sabia que Judas o trairia, que Pedro o negaria e que Pilatos o sentenciaria à pena de morte? Angustiou-se porque sabia que seria pregado na cruz como um malfeitor? A resposta é 1000 vezes não. Jesus angustiou-se porque sabia que, sendo o amado do Pai, seria abandonado por ele na cruz. Angustiou-se porque, sendo santo, seria feito pecado por nós. Angustiou-se porque, sendo bendito eternamente, seria feito maldição para que fôssemos benditos eternamente. Em segundo lugar, Jesus admite sua angústia para seus discípulos. Mateus 27:38 diz: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muitas coisas Jesus falou às multidões. Outras coisas falou apenas para seus discípulos. Quando foi tomado de tristeza e angústia, revelou isso apenas aos seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas quando chorou e suou sangue, fez isso sozinho. Aqui, Jesus revela sua perfeita humanidade, mesmo sabendo que ao se ferir o pastor, as ovelhas ficariam dispersas, mesmo tendo pleno conhecimento de que Judas o trairia e Pedro negaria. Jesus ordena a seus discípulos a ficarem com ele e a vigiarem com ele. Aquilo que era uma experiência íntima e pessoal, agora é uma realidade compartilhada com seus discípulos mais próximos. Infelizmente, os discípulos não passaram no teste.
Enquanto Jesus travava a mais renhida batalha em favor da nossa alma, os seus discípulos se agarraram ao sono. Em vez de vigiarem, dormiram. Em vez de ficarem com Jesus, fugiram acovardados. Em terceiro lugar, Jesus admite sua angústia para o Pai. Mateus 27:39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus já havia admitido sua tristeza para si e para seus discípulos. Agora, admite-a diante do Pai. A batalha mais pesada foi travada no interior do Getsêmani, quando sozinho, Jesus prostrou-se com o rosto em terra, clamando ao Pai para passar dele o cálice. 3 vezes Jesus orou, pedindo ao Pai a mesma coisa. Ele ofereceu, numa luta de sangrento suor, forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. No Getsêmani, porém, Jesus sujeitou-se à vontade do Pai e sorveu cada gota daquele cálice amargo da ira de Deus, que deveria cair sobre nós. Ele tomou o nosso lugar como nosso representante e nosso fiador. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. Agora, pela sua morte nós temos vida. Pelo seu sangue temos redenção. Pelo seu sacrifício nós temos plena salvação. Nas dificuldades, é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Mas às vezes nos esquecemos do verso seguinte. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Filipenses 4, verso 14. Era isso que Jesus desejava do Getsêmani. 3 vezes foi buscar conforto dos discípulos. E 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentarem a provação. Jesus estava pronto. Mas, infelizmente, os seus discípulos não. Enquanto Jesus lutava por sua salvação, eles dormiam. E quanto a nós? Estamos espertos espiritualmente? Estamos rogando ao Pai por nossa salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe no dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.